Olá, alunos! Estamos de volta aqui no nosso curso de Direito Penal e Processo Penal e estamos tratando hoje das regras de conexão, né? Uma matéria processual penal de extrema importância para definirmos, então, a competência territorial, né? Qual juiz competente vai julgar determinadas ações, determinados crimes, né, praticados aí. Inclusive, por conta dessa infinito número de ações, né, é que o legislador trouxe para nós aí as regrinhas do artigo 69 do Código de Processo Penal para delimitar a competência territorial. E é exatamente desse artigo que nós estamos tratando e agora estamos falando na nossa última aula, falamos das regras da conexão, né? Tratamos, então, só para relembrar aí um pouquinho do que falamos na última aula, nós falamos da prevalência da prevenção se a gravidade, né, e o número de crimes forem iguais. Então, por exemplo, se o agente praticar um roubo em Curitiba e um roubo em Florianópolis, o juiz que se tornar prevento primeiro será o competente, né? Lembrando que a prevenção está no artigo 85, lá do CPP, e ele fala exatamente, a prevenção seria o quê? O juiz que primeiro tomar alguma providência no processo. Então, ele vai tomar para si, aquele primeiro juiz que tomar a providência no processo, né? E depois nós falamos da prevalência, né, da jurisdição especial sobre a comum. Então, se o crime cometido for por um militar, por exemplo, né, será a competência da jurisdição militar. Então, sempre se tiver entre duas situações, exemplo, Lei Maria da Penha, né, a mulher foi agredida, então, obviamente, a competência será da vara especializada da apuração de violência contra a mulher, né, em detrimento à vara comum. Claro, se estivermos falando de uma comarca que tem a vara especializada para apurar esse tipo de crime, tá? Do mesmo modo, se o crime for eleitoral, será da Justiça Eleitoral, né? Enfim, militar, então vai prevalecer a jurisdição especial sempre em detrimento à Justiça Comum. Tudo bem? Vamos falar da separação dos processos. Em quais hipóteses, né, em que mesmo havendo conexão, né, ou a continência, que nós já falamos também da continência, em que situação esses processos terão que ser separados, né? Vamos imaginar que eles aconteceram nessas circunstâncias, mas eles terão que ser separados. Então, trouxemos alguns casos lá. Primeiro, no concurso entre a Justiça Comum e a Militar. Então, a separação ela é obrigatória, tá? Sob pena do quê? Nulidade, gente. Nulidade. Nulidade absoluta, tá? Então, sempre que eu tiver um concurso entre a Justiça Comum e a Justiça Militar, eu tenho que separar os processos. Não pode haver conexão, ou seja, ser julgado por um único juiz. Por quê? Porque são incompatíveis entre si, né? Então, neste caso, ocorreria a nulidade absoluta, se fossem julgados por um único juiz, tá? Depois nós temos lá, B, concurso entre a Justiça Comum e o Juizado, né, da Criança e do Adolescente. Obrigatoriamente, se eu tiver uma situação em que tem vários réus, por exemplo, tá? Cometeram o mesmo crime, na mesma situação, local, horário, etc. Vamos imaginar 3 réus, absolutamente comum, né? Cometeram um assalto e um deles era menor de idade, tá? Vou aplicar a regra da conexão ou da continência? Não. Por quê? Este menor de idade vai ter que ser julgado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele vai para a vara do adolescente, tá? E os outros maiores de idade serão julgados pela Justiça Comum, tá? Então, obrigatoriamente, são situações em que os processos devem ser separados. Depois nós temos aqui outra situação, C, doença mental superveniente em relação a um dos acusados. Ou seja, vamos imaginar, vem cá comigo para eu explicar para vocês aqui, vamos citar um exemplo, tá?
3 acusados, né, de praticar o homicídio. Vamos imaginar uma situação como essa, né, mataram lá uma pessoa em situações com requinte de crueldade, enfim, jogaram o corpo na mata. Foram 3 acusados. Esses 3 acusados foram pegos e presos, né? Estão respondendo aí o mesmo processo. Porém, verifica-se, é provado através inclusive de exame pericial, que um desses acusados desenvolveu, aqui está falando de doença mental superveniente, né? Desenvolveu esquizofrenia, né? Talvez ele já tinha, mas enfim, desencadeou pela primeira vez uma doença mental. E a esquizofrenia nós sabemos que é uma doença que não tem cura, ela é controlada, mas ela não tem cura, né? Mas ele desenvolveu a forma mais grave. Enfim, foi comprovado que ele desenvolveu uma doença mental superveniente, né? E aí o que acontece num processo como esse? Podem continuar respondendo na mesma vara? Né? Não. Porque em casos de inimputáveis doentes mentais, não se aplica a pena, e sim medida de segurança. Então, vai ter que ocorrer a suspensão do processo para essa pessoa e o prosseguimento com os demais, tá? Essa pessoa vai responder, vai ter que separar esses processos e ele vai ter que responder de uma outra maneira, não a pena, mas sim ser aplicada, como eu falei, a medida de segurança, tá? E é lógico, gente, tudo isso com comprovações médicas, né? Perícias médicas, enfim. Depois nós temos ali a linha D, né? Quando vai acontecer a separação de processos? O artigo 366 do Código de Processo Penal, né, diz que um dos acusados citado por edital não comparece, não constitui advogado. O processo ficará suspenso em relação a ele, prosseguindo para os demais, tá? Então, vamos imaginar que o acusado está em liberdade, né? Os outros réus também respondem em liberdade, porém não é localizado. Ele foi citado, mas foi citado por edital, tá? Não se tem conhecimento do paradeiro dele, ele acaba sendo citado por edital e ele não comparece, sumiu, fugiu, desapareceu, né? E os outros 2 estão respondendo. Obviamente, o processo ele não pode ficar parado, aguardando então esse réu aparecer, né? Então, neste caso, vai ter que ter a separação obrigatória dos processos. Então, são hipóteses em que não pode acontecer nem a conexão e nem a continência, justamente pelas circunstâncias do caso aí, tá? Temos uma outra situação que está lá no artigo 80 do Código de Processo Penal, que é a separação facultativa, tá? Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por um outro motivo relevante o juiz reputar conveniente. Então aqui, gente, nós estamos falando de uma discricionalidade do juiz, né? Ele pode entender que é conveniente a separação dos processos, né? Então vai ser facultativa a separação desses processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugares diferentes, né? Ou quando tiver um excessivo número de acusados, né? Então, para não prolongar aí a prisão provisória, então está tendo conflitos no próprio processo, são muitos. Vamos imaginar que estejamos falando de uma briga no estádio de futebol, né? Então, tem um número grande de acusados, enfim, está trazendo transtorno ao processo, não está sendo útil aquela conexão ou a continência, tá? Então, ou qualquer outro motivo que o juiz entenda ser relevante. Então, aqui nós ficamos a cargo também da discricionariedade do juiz. É ele que vai analisar o caso concreto e vai entender se é o caso ou não de pedir essa separação, tá? Às vezes é comum no processo, a gente tem lá clientes, né? Já tive processos em que eu tinha 2, 3 clientes e os clientes pediam, não dá para separar? Não, não é tão simples assim,
tá? Só pode o juiz, até os clientes falavam, doutora, mas não dá para pedir a separação desses processos, porque na cabeça deles entendiam que seria melhor para eles. Já tive processo de ter 10 réus, né? Não advogava para todos, mas pelo menos aí 4, 5 deles, e eles falavam, né, mencionavam isso. E eu explicava exatamente essa questão do artigo 80, né? O juiz, ele pode sim, mas tem que ter um motivo relevante para ele fazer essa separação aí facultativa que é permitida pela nossa legislação, aí o artigo 80 do Código de Processo Penal. Bom, visto isso, nós vamos falar então da competência na execução penal, né? Temos a súmula 192, vamos pegar aqui no material, súmula 192 do STJ, diz lá: compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos em estabelecimentos sujeitos à administração estadual. O que quer dizer isso, gente? Vem cá comigo, vamos dar uma olhada nisso. O juiz da vara de execução penal é aquele que ele tem a competência de julgar, né, de analisar o cumprimento de pena e de julgar os seus incidentes ali no processo de cumprimento de pena. Então nós temos lá todo um processo de conhecimento, onde a pessoa foi condenada, por exemplo, a 10 anos, e aí foi condenada, transitou em julgado, o que acontece com essa pena? Vai para a vara de execuções penais para que seja o quê? Cumprida a pena, né? Então a pessoa vai cumprir pena numa penitenciária estadual, tá? Vamos falar de crimes comuns. E aí, quem vai ser competente para julgar os benefícios na fase de execução da pena? O juiz da vara de execuções penais, não mais o juiz que julgou o processo inicial, tá? O processo de conhecimento. Esse juiz, ele vai transferir para a comarca em que o preso está cumprindo pena. Então, todas as vezes que eu falar em execução penal, tá? Competência da execução penal, vai ser o juiz do local onde o preso está cumprindo pena, ou o reeducando está cumprindo pena, tá? Temos uma súmula aqui, 38 do STJ, que diz: compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades, tá? Então, o 192 do STJ, né, como eu falei para vocês, compete ao juiz das execuções do Estado a execução de penas impostas. Por quem? Mesmo que seja da Justiça Federal, mesmo que venha da Justiça Militar ou até mesmo da Justiça Eleitoral. O juiz da vara de execução, se o reeducando estiver cumprindo pena, né, vem cá comigo para a gente entender melhor. Se o reeducando estiver cumprindo pena num estabelecimento estadual, sujeito à administração estadual, em São Paulo nós temos a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, então aí sim, neste caso, será competente para julgar todos os benefícios o juiz da vara de execuções penais do local em que ele está cumprindo pena. Então, se o reeducando é transferido para uma outra comarca, uma outra penitenciária estadual também, mas em outra comarca, a execução, o processo de execução acompanha o reeducando. Então, vai ser competente o juiz da execução da outra comarca e, no caso, estadual, tá? Foro especial por prerrogativa de função, né? Determinadas pessoas têm aí, pela função que desenvolvem, que exerce aí, tem foro especial para julgamento criminal, tá lá na Constituição Federal. E é chamado de foro privilegiado, né? Chamado pela mídia de foro privilegiado. Então, por exemplo, o prefeito que comete um crime responde no Tribunal de Justiça, né? Daquele estado ao qual ele está vinculado, tá? Por quê? Porque ele tem foro por prerrogativa de função que é definido na nossa Constituição Federal. Então, no foro especial por prerrogativa de função, o nexo funcional, né, que é aquela relação que deve existir entre o crime e o vínculo, né, ele não entra em questão, né? O favorecido, ele não pode abrir mão do foro especial por livre e espontânea vontade, né? Então, se ele for um senador, um deputado, ele pode até renunciar, mas ele não pode abrir mão, porque está na lei, está na Constituição Federal, que ele tem um foro especial por prerrogativa de função.
O promotor de justiça, do mesmo modo que comete aí crime contra a vida, será punido pelo Tribunal de Justiça do Estado em que ele atua. Então, se for um promotor de justiça de São Paulo, será punido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? O auxílio terceiro ocorre quando há concurso de agentes, coautoria ou participação. Então, se tiver coautoria, ambos respondem no foro privilegiado, né? Alguém que ajudou aí o promotor de justiça, por exemplo, né? Então, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, todos responderão pelo mesmo crime. Por exemplo, peculato, que é só para funcionário público, se tiver a ajuda de alguém, ambos responderão pelo peculato, né? Trouxe mais um exemplo aqui, deputado estadual cometeu crime, não precisa ter nexo, né, de funcional, né? Ou seja, ele responde pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, respondem também o ministro, senador, governador, no foro especial, mesmo sendo crimes aí contra a vida, né, intencionais, né? E se ocorrer, gente, para a gente finalizar a aula, se ocorrer a cessação da função pública, né, se não exerce mais a função e perde o foro especial, o que entende aí a jurisprudência, o STF? Diz o seguinte, que não há foro especial de prerrogativa de função para ainda que o processo tenha começado neste foro, tá? Entretanto, o que foi feito será preservado. Então, o Supremo Tribunal ele mudou de opinião várias vezes, né, em relação a este tema, e atualmente entende que tudo que foi feito será preservado, mas se perdeu a função, então não tem mais sentido ele responder pelo foro privilegiado. Tá bom? Por hora era o que eu tinha aqui para passar para vocês, né, nessa nossa aula de competência territorial. Agradeço a atenção de todos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, está lá no Instagram, Célia Nilander 8, e no Facebook, Célia Regina Nilander, vocês vão me localizar facilmente lá, então nos adicione para a gente poder conversar aí sobre direito penal, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima aula.